Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E já vou começar com a pergunta aqui. Qual que é o telefone da Igreja Mórmon no Brasil? Não, eu vou explicar por que eu estou perguntando isso. Mas alguém tem de cabeça aí para me falar qual que é o telefone da Igreja Mórmon no Brasil? Eu quero falar com alguém da Igreja Mórmon do Brasil. Quero falar com alguém que comanda a igreja no Brasil. Alguém lá, um gerente, um diretor. Qual que é o telefone dessa pessoa? Vamos lá, né? Eu tava pensando, na verdade, é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, tá? Se você entrar no site oficial da igreja, você vai lá no Contatos. Se eu não me engano, nem tem a aba Contatos no site da igreja. Às vezes tem aquele... Não estou falando daquele 0800 para comprar coisa dos Garmin, não estou falando nada disso aí. Estou falando se eu quero falar com um gestor da igreja no Brasil. Alguém dos escritórios em São Paulo, que comanda a igreja, que dá diretrizes, que fala pela igreja. Eu tenho o telefone dessa pessoa, eu consigo ter. Mas vamos lá, vai mais a fundo ainda, tá? Não é simplesmente só querer saber um telefone, por exemplo. O que eu estava pensando, né? E venho pensando nisso há um bom tempo. Vamos supor que uma pessoa... Olha só até onde chega, né? Vamos supor que uma pessoa, um membro da igreja, ele fala assim: caramba, descobri um monte de coisa aí pesquisando a igreja. Poxa, não quero mais fazer parte. Ou, vamos ver outra ocasião. Volto a falar, tem muitos membros da igreja muito bons, mas na verdade todos os membros da igreja Mórmon, os membros, são pessoas boas que estão buscando serem preenchidas com alguma coisa, com esperança, com Deus, né? Assim como é pregado para eles, tá? Agora, a alta cúpula lá em cima é esses que a gente fala, né? Mas vamos supor então que um membro da igreja descobre um monte de coisa, história da igreja, ou sofreu algum problema na igreja de fofoca, um líder que falou mal, né? Às vezes acontece. Estou falando coisas que eu sei que tem gente que já acontece, já passou por isso. Aí ele fala assim: poxa, eu não quero mais fazer parte da igreja. Na verdade, eu não quero nem ir mais na minha unidade. Eu não quero mais falar com ninguém lá. Então eu quero fazer o seguinte, vamos supor, isso é uma suposição, tá? Vamos supor então que essa pessoa, imaginar que essa pessoa tá na casa dela falando: voltar para a igreja eu não vou, não quero mais falar com o meu líder lá, nenhum líder quero falar lá, nem o líder da minha região, não quero, sei lá. Às vezes ele sofreu um monte de coisa, fofoca, e falou: não dá mais, bullying lá dentro por causa dessa fofoca, e já descobriu um monte de coisa de história da igreja, não quero mais estar lá. Aí ele fala assim: quero pedir para sair da igreja. Eu não estou nem falando resignação, tá? Vamos imaginar, mas pode ser resignação. Aí ele tá lá na casa dele, nessa situação, e fala assim, ó, imaginando aqui, né? Aí esse membro fala assim para ele mesmo: poxa, eu acho que eu quero sair da igreja. Deixa eu pegar meu telefone e ligar para alguém que comanda a igreja no Brasil e falar que eu não quero mais fazer parte, porque eu não quero mais contato com os líderes e tal, não quero perder tempo em um cartório, reconhecer assinatura para poder, sei lá, ou procurar alguém para poder me ajudar. Eu só quero ligar. Eu tô aqui imaginando, tá? Eu sei que tem todos esses caminhos aqui que eu falei, mas vamos imaginar. Aí ele vai pegar e vai ligar para onde? Não, é sério, o que eu tô falando aqui é sério. Ele vai ligar para onde? Para poder falar assim: olha, eu sou da unidade tal, né, da estaca tal, da área que tal, eu descobri um monte de coisa, não quero mais contato com ninguém, não quero perder tempo com de papelada, nada, eu só quero sair da igreja e quero que meu nome seja apagado aí, vocês tirem tudo aí. Mas aonde tem? Onde, né? Onde tem? Aonde não? Aonde não, né? Onde tem um telefone para poder ligar? Parece uma pergunta simples. Quem é membro da igreja está me ouvindo aqui agora? Para. Não é para. Não é para. Se você parar para pensar, vamos pensar junto aqui. Qual telefone eu ligo para falar com algum gestor da igreja no Brasil?
E se eu falar para vocês, tá? Se eu falar para vocês que pessoas já me procuraram, não foi uma, não foi duas, não foi três, um número considerável de pessoas que me acompanham, principalmente pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Pessoas já me procuraram pelo Instagram, já tentaram me achar nas redes sociais. E chegou até mim. Vou falar um caso aqui para vocês que eu ouvi, parecido com esses outros. A pessoa estava nessa situação. Ela falou: pô, eu não quero mais fazer parte da igreja, não. Para mim não faz mais sentido. Sofri lá na minha ala com algumas pessoas, a pessoa falou. E não quero nem aparecer lá, mas também não quero ficar perdendo tempo. O tempo eu perdi despendendo tempo, né, para a corporação. Então agora eu quero simplesmente falar com alguém da igreja, que não é pessoas aqui da minha região, que eu não quero mais falar com nenhuma delas, e quero só simplesmente sair. Então quero avisar alguém da igreja, alguém que comanda a igreja no Brasil. E ela falou que se perguntou isso, essa pessoa. Só que aí ela parou assim: ué, mas eu não tenho aonde ligar. Eu não tenho, para quem? Ela disse que fez esse caminho. Olha o que veio na cabeça dela: não, eu preciso achar alguém. Tinha um membro da estaca dela que ela ainda conversava, tal, que ela tinha uma certa intimidade de amizade. Ela falou assim: olha, você que faz parte da estaca aí, né? Você teria um telefone de alguém que consiga falar dos escritórios da igreja? Um gestor da igreja que trabalha lá? Aí a pessoa falou: não tenho. Caramba, tudo bem então, obrigado. Aí, esse membro que está querendo falar com alguém da igreja, ele ligou para o templo. Prestem atenção no caminho. Ele ligou para o templo. Oi, templo, porque o templo tem um telefone, alguém vai atender, né? Oi, templo, né? Fala, oi, templo, né? O templo não fala, mas só figurativamente, né? Alguém lá atendeu e ela fez a pergunta: olha, eu tô nessa situação assim, sim, não queria falar com ninguém, tal, e eu preciso sair da igreja, quero só avisar, preciso deixar isso registrado, e me dá um telefone de alguém dos escritórios em São Paulo da igreja para que eu possa falar, né, porque alguém que comanda a igreja no Brasil, que eu não quero mais fazer parte, para me tirar dos registros e tal. A resposta que a pessoa do templo deu: olha, se os seus líderes locais não têm, eu também não tenho nenhum telefone para te passar. Não tenho esse telefone. Não, na verdade, a pessoa do templo falou: eu não tenho esse telefone para te passar. Aí ela falou: mas com quem que eu falo? Aí a pessoa do templo, né, de acordo com essa pessoa que falou comigo, ela falou assim: eu não sei com quem você fala, talvez o seu líder. Aí ela falou: mas o meu líder e os meus líderes é justamente os que eu não quero falar. Então não sei como você faz. Aí ela só desligou o telefone, agradeceu, né? Aí ela fez o telefonema pro líder do SEI da região dela. Tô lembrando aqui o caminho que ela fez. Ela falou que até conhecia o líder do SEI pessoalmente. Falou assim: olha, eu sou a irmã tal, lembra de mim e tal. Ela lembrou. E ele lembrou tal. Aí ela fez essa pergunta: eu tô nessa situação tal, aprendi um monte de coisa da igreja, sofri lá dentro, não quero contar com ninguém na minha estaca, nem da minha região, só quero avisar alguém da igreja, gestor, que comanda a igreja, alguém tá na liderança, alguma coisa aqui no Brasil que vai me ouvir, para eu falar que eu não quero mais fazer parte da igreja para me tirar dos registros. Eu preciso de um telefone. Ela pediu o telefone pelo menos de algum gestor da igreja nos escritórios de São Paulo. Pediu para o líder do SEI. O líder do SEI falou assim: olha, esse telefone eu não tenho, mas o caminho que você tem que fazer é pelos seus líderes locais. Aí ela falou: mas é justamente, mesmo caminho, mesma história, é justamente isso que eu não quero, eu só quero avisar alguém. Então não tem esse telefone. Aí ela desligou. Ela que falou que fez mais uma única tentativa, que acabou encontrando o telefone de algum lugar, de alguma parte ali sabe o templo de São Paulo? Algum lugar nos escritórios do lado ali, alguma recepção. Ela não é de São Paulo, então essa pessoa estava querendo fazer por telefone. Aí ela falou que alguém falou ali, mas era recepção, sabe? Alguma coisa assim. Mas ela ligou lá para pegar a informação. Ela falou: pô, pelo menos está perto. Já ali perto dos escritórios, em São Paulo ali, né? Uma recepção ali alguém vai me falar algum telefone. Ela ligou. E ela falou que atendeu uma moça, e a moça falou para ela: alô, tal. Aí ela explicou a situação, mesma coisa.
Ó, aprendi a história da igreja, tal, não quero falar mais com meus líderes, sofri isso lá, tal, ninguém na minha região, não quero, só quero avisar algum gestor da igreja no Brasil aí dos escritórios que eu quero sair da igreja. Ah, mas não é assim que funciona. Ela falou assim, você tem que falar com o seu líder. Falou, é justamente o raios que eu não quero falar. Não falou isso, mas... Aí a pessoa falou, sinto muito. Aí falou que ela até insiste, poxa, você já não está perto dos escritórios aí da igreja, não trabalha aí? Aonde, né? Aonde, não existe. Onde, o vício de linguagem, né? Onde eu encontro alguém que me passe o raio de um telefone, o número de telefone que eu posso ligar para falar com algum gestor da igreja, algum líder, um 70, então qualquer coisa, uma presidiária. Aí ela falou que já deu aquele... Fica nervoso um pouco, nervosa, né? Ela falou, qualquer um, 70, área, alguma coisa. Ela falou, sinto... Aí a moça falou, né? Sinto muito, eu não posso te ajudar. Aí ela ficou nessa situação. A pessoa que me contou toda essa história, ela falou, ó, eu não tenho como falar com alguém da igreja, um líder lá, porque não quero falar com nenhum líder da minha unidade, da minha estaca, minha região, quero falar com um gestor da igreja, alguém do escritório. E não tem. Eu volto a perguntar a pergunta que eu fiz lá no início, para quem está me ouvindo aqui. Qual o raio do telefone da igreja? Às vezes tem um monte de gente que está me ouvindo aqui que sabe o telefone de alguém. Um telefone para que possa ligar uma pessoa e falar assim, olha, eu sou um membro tal, passei por isso, não quero ficar perdendo tempo. Resignação é lógico, esse é um caminho mais fácil, a gente sabe que tem esse caminho. Mas eu estou imaginando aqui uma pessoa como essas que já me procuraram para contar suas histórias, que não encontraram alguém direto. Aí você fala assim, pô, cadê o telefone do 70, presidente de área, do Brasil, do sul, do norte, sei lá, presidente de área, cadê? Você não acha, você não consegue, esses caras são inacessíveis, os deusinhos ali a gente não consegue ter acesso. Aí eu volto a perguntar, qual que é o telefone da igreja? Todas as empresas têm. Eu fiz a comparação, tá? Para todo mundo falar assim, mas as outras igrejas assim, não. As 3 principais igrejas do Brasil, tanto evangélicas, incluindo uma sede da católica, eu encontrei os telefones que eu consigo falar com um gestor nacional do Brasil, por exemplo, dessas 3. 2 evangélicas e uma sede da católica. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente não consegue um número de telefone? Volto a falar, às vezes alguém está me ouvindo aqui e fala assim, não, mas tem sim um telefone, então coloca. Ajuda um monte de gente aí. Coloca aí nos comentários no YouTube, por exemplo. Ah, mas estou ouvindo pelo Spotify, não tem como te falar nada com você, Paulo. Vai no Instagram do Maior Uma Ova, pô. Deixa ali. Aí eu venho e posto aqui. É uma coisa a se pensar, não é verdade? Então eu vou encerrar esse podcast fazendo a mesma pergunta do começo. Qual o telefone da Igreja Mormon no Brasil? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.